Em 2018, eu decidi mudar de cidade. Eu morava em Belém do Pará, eu nasci lá nessa cidade e tomei a decisão de morar num outro lugar. Tinha terminado o estudo, trabalho e resolvi conhecer um outro lugar, só que um lugar onde eu não tinha nenhum contato. E aqui em Santa Catarina eu iniciei, em Florianópolis, mais precisamente, em Grande Florianópolis, eu iniciei uma nova jornada de vida. Comecei a trabalhar, a estudar. Em 2019 para 2020, nada mais me preenchia. Eu comecei a sentir um vazio, comecei a sentir necessidade de algumas coisas. E aí um dia parei para pensar e tentei me apegar em alguma coisa. Foi quando eu decidi começar a estudar a Bíblia. Entrei numa livraria, comprei uma Bíblia e essa Bíblia começou a ser digamos que a minha fuga. O tempo foi passando e as coisas foram piorando no lugar no qual eu morava. Fui me sentindo numa situação no qual eu deveria mudar e comecei a procurar. Quando eu consegui, e Deus alinhou tudo, e na minha busca eu me conectei com uma pessoa que morava num apartamento no lugar no qual eu gostaria de morar. Mesmo não acreditando muito, eu fui conhecer essa pessoa e, por Deus, era uma pessoa adventista. Indo morar com essa pessoa, eu comecei a participar de pequenos grupos, comecei a ir com ela na igreja, que era uma coisa que eu não aceitava de jeito nenhum, ir a outra igreja que não fosse a igreja católica. E ali eu comecei a me sentir pertencente a um grupo, do qual eu comecei a me conectar com Deus. Ele sarou em mim a questão da paternidade. Eu não tive presença de pai, eu não tive presença de vô, então a presença masculina ela não existiu na minha vida. Por isso eu não conseguia, eu rezava, porque eu não orava, eu rezava, mas eu não conseguia falar com Deus como pai, eu não tinha esse relacionamento. Depois eu descobri que era exatamente por conta da falta da paternidade, porque eu não perdoava, porque eu eu transferia uma mágoa muito grande, tanto para o meu pai quanto para minha mãe. Porque na verdade eu conheci alguém muito especial, mas eu não conseguia conceber no meu coração que eu viveria um relacionamento exatamente por eu entender que a nossa diferença de idade fosse um impedimento. Porém, não foi um impedimento e Deus me mostrou isso. Desde sempre Ele foi cuidando. Sempre que eu estava orando, sempre que eu estava na Bíblia, Deus me mostrava alguma coisa como se Ele não tivesse contente com aquilo que eu estava fazendo, não com o meu relacionamento, mas com o que eu estava fazendo, com o que eu estava permitindo, porque eu estava perdendo a bênção que Ele tinha para mim e para Ele. Só que eu já estava namorando, eu já gostava e o meu coração entristecia porque eu achava que se eu levasse para Ele os princípios de Deus, o que Deus estava me pedindo, Ele não aceitaria. Quando eu conversei com ele, ele disse, não, então a gente vai obedecer o que Deus tem pra gente. E aí foi quando ele começou a estudar a Bíblia, todo o processo. Depois, logo em seguida, ele aceitou o batismo. E depois do batismo dele, a gente marcou a data do casamento. E aí foi quando a gente foi entendendo o que verdadeiramente Deus queria para a nossa vida. Para as nossas vidas, né? E hoje a gente está com 7 meses de casado, a gente frequenta a igreja, os dois participam e eu posso dizer que foi e é uma experiência incrível ser obediente a Deus quando Ele coloca a situação pra gente.